O que são os eclipses e como eles impactam na nossa vida? Por que todos os meses temos lua nova e lua cheia, mas nem toda lua nova e cheia é eclipsada? O que define o eclipse, afinal de contas? Bem, é importante entender que, astrologicamente falando, os eclipses eles estão relacionados aos nodos lunares, que são pontos astrológicos que eles vão trazer perspectiva de refinamento da alma. A astrologia em si, ela traz uma jornada da nossa vida. Como nós poderíamos viver, experienciar a nossa jornada, dentro dessa perspectiva astrológica. Os nodos lunares, que são pontos, são cálculos, eles vêm como aperfeiçoamento da alma, trazendo informações, resíduos, quem sabe, de vidas passadas para serem trabalhados. Então, quando a gente tem um eclipse, a gente tem um evento celeste envolvendo aspectos profundos da nossa alma. Geralmente, ao longo do ano, a gente tem 4 eclipses, 2 solares e 2 lunares. Geralmente vem um solar, quando a gente vai ter uma lua nova, Sol e Lua, envolvido nesses eixos nodais, e 15 dias após a gente vai ter o eclipse lunar, que é quando a gente vai ter o Sol em um signo e a Lua no seu signo oposto, portanto numa lua cheia. Nos signos solares, a gente vem como uma caída do nosso ego. São situações que recaem sobre nós para que a gente possa perceber se o que a gente está fazendo, o que o nosso ego está construindo, isso tem sentido, isso faz sentido, isso é saudável, está indo tudo bem? Quando acontecem os eclipses, que é quando a gente entra, digamos, em um quarto escuro da consciência e ali ficam os personagens inconscientes, como a gente reage dessa forma? Então o eclipse é isso, é como se fosse uma lente escondendo o sol, escondendo o nosso ego. E é importante a gente observar que a parte inconsciente da nossa existência é a parte que vem depois da ação. Na astrologia vibracional, toda ação que é um movimento yang masculina, ela vem com uma respiração. A gente inspira yang e expira yin. Então, todo movimento de ação, ela vai ter a contração, vai ter o inconsciente, como a gente sente, como recai sobre nós. Então, o Sol, ele trabalha através do ego, na ação, na vitalidade, indo para frente. E quando ele eclipsa, é quando a gente vê, entre aspas, o que se sobrou dessas ações. Então, será que se as ações que eu ando tomando, quando ela vem em inspiração, inspira e expira, quando a gente expira, quando vem o retorno dessa informação, como eu reajo emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Passado o eclipse solar, quando a gente tem essa lua nova, a gente chega no eclipse lunar, que é quando a gente vai ter aí essa lua cheia. A lua cheia sempre vem trazendo para a gente resultados da ação que a gente plantou em uma lua nova. Então, as experiências que a gente passou numa lua nova, se a gente esperar 15 dias depois, a gente vai ter ilustrado o resultado disso tudo. E quando a gente vai ter, nessa temporada de eclipses, a gente percebe que são eventos bem mais fortes na nossa psique, na nossa consciência. E esses eventos podem reverberar até 6 meses na nossa vida. Não se esqueçam que os eclipses, eles reverberam na nossa vida tanto individualmente, quanto coletivamente, quanto mundialmente. Então, pessoalmente, geralmente, os eclipses, eles vão impactar a nossa vida com 28 dias, ou mesmo, que é uma alunação, ou mesmo reverberando ações em 6 meses.
Mas dentro de uma perspectiva mundial, como eventos políticos, de guerras, eclosões de conflitos, ou mesmo situações da natureza, porque é como se a Terra ela entrasse em colapso também. A natureza, ela sente o reflexo desse evento astronômico, astrológico. Então, tudo isso é reverberado ao longo de 6 meses, quando geralmente a gente já vai ter outros eclipses. Bem, quando acontecem esses eventos, muitas pessoas perguntam que tipo de ritual a gente pode estar fazendo em um eclipse. Não se engane, meus amores, o maior ritual que a gente pode fazer é estar em estado de presença, buscando clareza na mente, clareza nas emoções, para que a gente possa o quê? Transitar por possíveis conflitos. Esses conflitos, geralmente, eles se dão internamente e a gente externamente reflete esses conflitos internos. Outro ponto a se considerar é a situação dos nodos, que a gente sempre vai ter um eixo, o nó do sul e o nó do norte. O nó do sul, chamado também de cauda do dragão, é uma perspectiva que a gente trouxe residual de uma vida passada. Geralmente entendida em astrologia kármica, né? O nó do sul, ele vai trazer aprendizados de outras vidas, coisas que a gente facilmente aprende ou tem compreensão, acesso e entendimento. Já o nó do norte é onde a nossa alma deve apontar para esse aperfeiçoamento. Então, muitas vezes a gente se encontra muito arraigada às questões desse nó do sul e a gente precisa passar por esse refinamento através do que? Dos apontamentos do nó do norte. Esses nodos, eles sempre estão mudando e em retrocesso. Estávamos aí trabalhando o eixo de Escorpião e Touro, que são essas questões do apego e desapego. E agora, no ano de 2023, a gente já vem mudando esse cenário aí para o eixo entre Libra e Áries, apontando direcionamentos para o refinamento dos relacionamentos, tá? Principalmente dentro dessa perspectiva afetiva, amorosa, porque esse eixo vai trazer Vênus e Marte, que são os planetas que vêm trazendo uma perspectiva libidinosa do livre-arbítrio masculino e feminino. Então, em vez de acreditarmos que os eclipses sejam apenas mensageiros de tragédias, situações de trauma, dentre outras coisas, por que não observar esses eventos como um ponto de evolução da nossa alma? Que desafios a gente está passando nos momentos, né, entre eclipses e como a gente pode estar refinando essas situações. Então, tudo o que a gente experienciou nos primeiros eclipses de um ano, a gente tem que observar que 6 meses depois, a gente tem que observar esses mesmos eventos. Será se eu evoluir em consciência, em ação, diante dos meus desafios, ou eu continuo em estado de sofrimento, sem sair daquele padrão de consciência, com medo de fazer escolhas transformadoras? Porque a temporada de eclipses nos exige escolhas. Não se esqueçam que as crises se dão diante de grandes escolhas. Quando a gente tem grandes escolhas a se fazer, é quando a gente entra em crise. Por quê? Porque muitas vezes a gente não quer desapegar, a gente não quer morrer para o velho. E muitas vezes os eclipses, eles nos ilustram, né, o que a gente pode estar trabalhando para aperfeiçoar a nossa alma, que é esse nosso campo emocional, psíquico da nossa existência. O nosso ser, ele é integral e multidimensional. Então, a gente deve trabalhar vários níveis do nosso ser, não somente cuidando da nossa alimentação, uma alimentação mais leve, menos tóxica e menos inflamatória. E trabalhando também essas questões do nosso campo emocional, do nosso campo mental, pois a vida da gente requer a todo instante esse
aperfeiçoamento do nosso ser. E é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Me siga nas redes sociais com @serpenteoraculista. E continue no meu canal assistindo aos vídeos sugeridos na tela. Um grande abraço. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Plim!